Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao segundo episódio da série de Gênesis à Psicanálise. Esse espaço que foi criado para nos ajudar a entender princípios, ideias, conceitos de psicanálise em sintonia com textos bíblicos, sobretudo de Gênesis, e a entendermos numa perspectiva psicanalítica, textos bíblicos, com a ajuda da teoria freudiana, teoria lacaniana, um pouco de Melanie Klein e outros autores que podem nos ajudar. No episódio anterior eu falei sobre Gênesis 1:3, quando Deus disse haja luz e houve luz. Hoje, o texto que eu quero usar para nossa reflexão está em Gênesis, obviamente, também no primeiro capítulo, verso 26, que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Alguns pontos que vale a pena destacar nesse trecho da palavra de Deus. O primeiro é essa conjugação do tempo verbal. Façamos, o que nós chamamos de a primeira pessoa do plural. Façamos nós. Deus se expressa na decisão de criar. Estamos no sexto dia da criação e Deus está decidido a criar o ser humano, homem e mulher, e se expressa essa decisão através desse verbo conjugado na primeira pessoa do plural. Façamos. E na sequência complementa: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Aqui nós temos um indicativo poderoso do Deus que não está só, no sentido de uma individualidade solitária no contexto criador. É um Deus que cria em conjunto. A criação como um ato coletivo, como algo que é da ordem do coletivo. E nós vamos descobrir pela revelação da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, que o Deus que cria é um Deus que é em si mesmo uma comunhão, uma família trinitária, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em Gênesis nós já sabemos da presença do Espírito no momento da criação, quando se diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas ou do abismo. A palavra Espírito é ruá, palavra hebraica, que, de um ponto de vista etimológico, significa sopro. Ruá é uma onomatopeia, como nós dizemos em linguagem, aquela palavra que nasce de um som, ruá, como se fosse algo do vento, o vento que venta, não é? No Novo Testamento, que está em grego, essa palavra vai ser pneuma, que está na raiz da palavra pneumático, que está na nossa palavra do dia a dia, pneu, o pneu do carro, que é uma câmara de ar. Então o Espírito, que é esse sopro divino, está ali no momento da criação, está ali operando, e acolhendo a palavra criadora para que ela possa gerar a vida. E sabemos por texto do Novo Testamento, sobretudo, vamos pegar um especial, João capítulo 1, que Jesus, o Filho, a pessoa do Filho também está ali, porque ele é a palavra criadora. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele está na criação, ele está com Deus criando todas as coisas. Então essa presença trinitária, até quem usa uma imagem muito interessante para falar sobre isso é Jürgen Moltmann, um teólogo alemão, que tentando explicar, a explicação sempre é menor do que a realidade, o fenômeno trinitário, vai dizer que o Deus Pai é a boca que fala,
O Deus Filho é a palavra falada, o Logos divino, a palavra, o discurso. E o Espírito divino é o hálito. Enquanto alguém fala, além de emitir um som da palavra falada, também emite um sopro, um ar. Eu estou falando aqui, da minha boca sai um ar, não é? O hálito de quem fala. E aí você tem uma ilustração do fenômeno trinitário, né? O Pai, boca que fala, o Filho, palavra falada, e o Espírito, esse hálito da palavra falada, os três indissociáveis, numa comunhão absoluta e perfeita. E essa é uma primeira questão aqui. A segunda é que isso fala de relacionamento. Esse Deus criador que cria o homem à sua imagem e semelhança é um Deus em relacionamento. Ele diz façamos porque é uma operação conjunta, é um trabalho a mais mãos, não é? Numa linguagem antropomórfica, né? Mãos, como se fossem mãos como as nossas, né? Que Deus cria. Por isso que o Deus que cria o homem não pode parar na criação do homem, tem que criar a mulher e depois dar a eles a potência da geração de filhos e da vivência em família. Então veja, de um lado esse Deus que fala e compartilha com o homem essa capacidade de falar, de expressar-se através da linguagem, que é uma característica exclusiva, não a comunicação, mas a linguagem, o poder de abstração, a construção de cultura, tudo isso é divino em nós. Mas também esse nível de comunhão, de uma comunhão que é prioritária, de uma comunhão que chama a unidade. Jesus vai falar muito sobre isso lá na frente, quando ele vai dizer assim, que eles sejam um, ó Pai, como nós somos um. Então, a comunhão divina como um chamado à comunhão humana. E o homem expressa a imagem e semelhança de Deus vivendo em comunhão. E um terceiro ponto, essa autoridade presente na ideia de domínio. Domine ele sobre os peixes, sobre as aves, sobre os grandes animais e sobre os pequenos. Porque há um lugar para esse homem na criação e é um lugar de autoridade, um compartilhamento da autoridade divina. Linguagem, comunhão, autoridade. Autoridade de gerir a criação, autoridade de organizar o que está caótico, autoridade de fazer da criação esse lugar em que a glória de Deus permanece sendo perceptível, uma realidade a ser desfrutada. Claro que nós nos tornamos depois mais destrutivos da criação do que dominadores com base em autoridade. Nós migramos da autoridade para o poder puro e simples. Não é? Onde há autoridade, há cuidado. Onde só há poder, o poder vai destruindo. Né? É como uma bomba. Né? Quanto mais poderosa a bomba, tanto mais estrago ela faz quando explode. Então, isso tem muito a ver com essa natureza caída nossa. E com essa hostilidade, né? Freud vai falar dessa hostilidade humana em relação ao próximo, mas também em relação à própria criação, no livro Mal-Estar da Cultura, ou Mal-Estar da Civilização, dependendo da tradução. Essa nossa, parece que, rivalidade com aqueles que nos cercam e com aquilo que nos cerca. Essa violência que nos acompanha onde quer que estejamos e que precisa ser contida através de acordos civilizatórios. Essa é a tese freudiana, que a gente tem que renunciar a uma alta catexia libidinal em nome desses acordos de convivência social, porque nós não estamos mais em sintonia. Por que tudo isso é importante? Porque, psicanaliticamente falando, nós estamos diante de um tripé que faz sentido quando o assunto é complexo de Édipo. E por que faz sentido? Porque o complexo de Édipo é, em primeiro lugar, uma questão
de discurso, de acordo, de linguagem, de chamado, de convocação, da mãe que fala ao filho, do pai que fala, dos símbolos, não é? Dos símbolos que são comunicados, dessa chegada da criança no universo que está todo organizado pela fala de um outro, das regras que são estabelecidas pelo outro. Quando o homem é criado, ele é colocado no jardim, e nesse jardim ele tem já uma regra a cumprir, uma missão a cumprir, um trabalho a fazer. Por quê? Porque ele foi convidado a participar desse mundo que o outro legisla, que o outro articula e organiza pela linguagem e pelo simbólico. Então, esse movimento criador, ele está muito relacionado à questão edipiana. Também a questão da relação, não é? O Deus trinitário. O complexo de Édipo é uma relação tripartite, não é? É um triângulo. A gente fala em triângulo ou triangulação edipiana, porque nós temos ali a figura do pai, da mãe e do filho. Esse filho que em algum momento vai se interessar pela mãe e identificar-se com o pai, posteriormente até rivalizar com o pai em nome do afeto e do amor por essa mãe, mas depois, pelo medo da castração, vai renunciar a essa mãe e deslocar, canalizar esse interesse na direção de uma mulher que tenha características análogas à mãe. Com a menina vai acontecer um pouco diferente, Freud vai dizer, porque ela que tinha até determinado ponto o mesmo interesse pela mãe, vai migrar esse interesse para a figura do pai, deslocá-lo para a figura do pai. Por quê? Por causa da questão do falo. Quando ela reconhecer em si mesma a ausência desse falo, que está presente no menino, ela vai, de algum modo, interessar-se pelo pai agora, porque ele tem o falo. E vai, à medida em que a mãe tiver sabedoria, identificar-se com a mãe na feminilidade que ela está descobrindo. E vai fantasiar uma espécie de recuperação do falo perdido à medida em que puder dar um filho, simbolicamente falando, para esse pai, que vai ser, na verdade, o neto desse pai. E ela vai dar esse filho para esse pai com a ajuda de um homem com características análogas ao pai, psiquicamente falando. Então esse é o complexo de Édipo freudiano, essa triangulação. Claro que Lacan vai trazer isso mais para o início, cronologicamente mais cedo, falando da ameaça da castração em relação, ou a experiência da castração em relação ao seio materno, à figura materna. Lacan vai falar sobre os tempos do Édipo, quando num primeiro tempo a criança deseja e ela nada sabe do outro, ela só sabe de si mesma, tudo é sobre ela. Freud diria sua majestade, o bebê. Melanie Klein vai falar que a criança fantasia que constrói o seio quando deseja e destrói o seio quando já não deseja mais. Essa criança que é tudo e que reconhece em tudo algo sobre ela mesma. E no primeiro tempo ela deseja o que essa mãe representa, o que essa mãe encarna como se fosse um objeto, e ela se sente o desejo dessa mãe, porque essa mãe está ali para ela. Só que num segundo tempo, essa criança percebe que essa mãe se ausenta, que essa mãe tem desejo próprio, que essa mãe não está ali para ela o tempo todo, e começa a reconhecer essa figura outra, esse terceiro na cena, que é metáfora do pai, é o pai propriamente, ou pode ser uma figura substitutiva, né? Lacan vai falar sobre nomes do pai para criar um conceito sobre quem e o que, em termos simbólicos, cumpre esse papel. E de repente a criança vai entrar numa angústia por perceber que o desejo da mãe está para esse outro e não apenas para ela.
Então ela vai desejar agora o que esse outro tem. Não é? Então, no caso do pai, que é o detentor do objeto em que a mãe ou pelo qual a mãe se interessa. E aí, num terceiro tempo, quando ela vai, de alguma maneira, resolver ou dar um primeiro desfecho para o complexo de Édipo, ela vai então reconhecer que o pai é esse que tem, e ela vai transformar esse pai num ideal do eu, para poder perseguir esse falo que um dia ela também terá. Então é uma construção teórica muito interessante, mas que mantém a questão na triangulação. E essa triangulação, ela também vai viver essa dinâmica da autoridade. Por quê? Porque esse pai que é o detentor do falo, ele é potência, poder, mas ele é também autoridade, porque não é uma potência ameaçadora. Freud vai falar sobre a tensão, o conflito da criança, que por um lado tem uma hostilidade em relação a esse pai, porque ele rouba a mãe, ele é o detentor das atenções, dos interesses da mãe, tudo isso do ponto de vista psíquico, mas ele também é aquele que é o objeto do interesse dessa criança. O pai que brinca, o pai que cuida, o pai que ampara, o pai que faz sorrir, que gera experiências de prazer. Então, é o que nós chamamos em psicanálise de ambivalência. Quando um mesmo objeto, de um lado, atrai a minha hostilidade, mas de outro atrai o meu amor. E aí entra uma teoria muito interessante de Jacques Lacan, para fechar essa nossa conversa hoje, porque o tema aqui também é imagem e semelhança. E Lacan vai nos falar sobre o imaginário, o real, que é aquilo que não pode ser simbolizado, que é a realidade em si, que é o inconsciente, que está de alguma maneira vedado, interditado, não é? Aquilo que não está sujeito à simbolização, como eu disse. Vai falar do simbólico, que é da ordem do discurso, da lei, da fala, da articulação conceitual da vida, e vai falar do imaginário, que é essa questão dos contornos, dos limites. E Lacan vai desenvolver essa ideia através de um conjunto de reflexões conceituais que ele vai denominar o estádio do espelho. O estádio do espelho que, de um ponto de vista mais resumido, né, uma fala bem resumida da ideia, aquele momento em que a criança se reconhece pela primeira vez no espelho. Os seus contornos, não é? As suas linhas, o que é ela e o que é o outro. Porque há um momento em que a criança se vê no espelho, mas não sabe que se trata dela própria. Mas de repente, não se sabe quando, 18 meses ali, alguma coisa assim, ela vai olhar-se no espelho e vai saber que aquele contorno se trata dela própria. Lacan vai dizer que nós nos vemos ali onde não estamos. Incrível. E a criança, nesse momento primeiro, onde ela se reconhece no espelho, em geral ela olha para a figura adulta que está com ela, não é? Normalmente o pai e a mãe, como que esperando uma palavra autorizadora, a manifestação dessa autoridade que acontece à medida em que o pai diz: é você, filho, esse é você. A mãe diz: é você, esse é você, essa é você. E a criança é tomada por uma espécie de gozo, por saber que ali naquele contorno está ela própria, não é? Delimitada. Imagem, não é? Corpo, contornos, limites, identidade, personalidade no sentido daquilo que diz respeito à persona, à pessoalidade. Coisa incrível isso. Por quê? Porque de repente Lacan vai dizer assim, né? Em algum momento ele vai dizer assim: eu só sei que esse sou eu observando esse contorno porque eu já tenho
o contorno do outro como referência. E quando eu tenho o contorno do outro como referência, eu posso me apropriar dos meus próprios contornos. Olha a força de Deus dizer: façamos o homem à nossa imagem. Deus é a nossa referência. E aqui eu fecho com essa frase: nós só entendemos a nossa identidade, nós só entendemos quem nós somos a partir da referência quem Deus é. Show, né? Quando Deus diz façamos o homem à nossa imagem, não é só alguma coisa daqui para lá, mas de lá para cá também. Porque se eu só reconheço quem eu sou a partir do outro, de quem o outro é, num primeiro momento eu nada sei sobre mim, só sei sobre o outro, porque é a ele que eu vejo e quando me vejo não sei que sou eu. A minha identidade, ela não é prioritária, ela é consequente. E eu sei quem eu sou porque sei quem o outro é. A referência do outro me dá a minha referência. E quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, Ele está dizendo, eu serei a referência da identidade deles. De modo que, sem Deus, a nossa identidade fica comprometida, prejudicada, incompleta. Legal, né? Espero que você tenha gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio de Gênesis à Psicanálise. Tchau!